Jair Bolsonaro é eleito presidente e promete um governo defensor da Constituição. No mesmo tom, o presidente do Supremo pede que Bolsonaro seja fiel à Constituição e às instituições da República. Fim de ano à vista. Já tem planos para o 13º salário? O Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal espera um aumento de 6% nas vendas. Seguranças reciclados. O agente de segurança do judiciário, ele é o servidor que faz toda a mediação. Em qualquer tipo de confronto ou conflito que haja dentro do judiciário, o mediador é sempre o agente de segurança. Olá, boa tarde. Boa tarde. A partir do dia 1º de janeiro, Jair Bolsonaro, do PSL, assume a presidência da República. Ele foi eleito com 55% dos votos válidos contra 44% do candidato do PT, Fernando Haddad. No primeiro discurso como presidente eleito, Bolsonaro disse que vai fazer um governo em defesa da Constituição. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Galton, boa tarde. Olha, hoje é um dia de descanso para Jair Bolsonaro. Ele não tem agenda oficial, no entanto, tem recebido vários aliados na casa dele no Rio de Janeiro. Quando soube da vitória ontem, o presidente eleito fez um discurso também em casa mesmo. Disse que vai ser um defensor da democracia, da liberdade e da Constituição Federal. Jair Bolsonaro foi eleito com quase 58 milhões de votos válidos. Agora, nós vamos ver como ficou o resultado do segundo turno das eleições. Jair Bolsonaro, do PSL, foi eleito presidente da República com 55,13% dos votos válidos. Para governador do Amapá, Valdez, do PDT, é o escolhido com 52,35%. No Amazonas, Wilson Lima, do PSC, foi eleito com 58,51%. No Distrito Federal, o escolhido é Ibanez, do MDB, com 69,79% dos votos válidos. Em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, com 52,35%. Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, com 71,8%. No Pará, Helder, do MDB, teve 55,43%. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, 59,87%. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, foi eleita governadora com 57,6% dos votos válidos. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, é o escolhido com 53,62%. Em Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do PSL, teve 66,34%. Em Roraima, Antônio Denário, do PSL, 53,34%. Em Santa Catarina, Comandante Moisés, do PSL, 71,09%. Em São Paulo, João Dória, do PSDB, 51,75%. E em Sergipe, o governador eleito é Belivaldo, do PSD, com 64,72% dos votos válidos. Até o dia 31 de dezembro, o presidente eleito vai trabalhar em um centro de transição aqui em Brasília. Ele vai ter direito a 50 comissionados que vão dar início a esse processo. O presidente Michel Temer já indicou o nome do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, para representar a atual gestão. Nos próximos meses, a segurança pessoal de Jair Bolsonaro vai continuar com a Polícia Federal. Ele não tem acesso ao Palácio da Alvorada ainda, mas se quiser pode ficar na residência oficial da Granja do Torto. Se precisar também, ele pode pedir ser transportado pelos aviões da Força Aérea Brasileira. Voltamos ao estúdio. Jair Bolsonaro foi confirmado matematicamente como presidente eleito às 7h18 da noite desse domingo. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, proclamou o resultado oficial e fez um balanço das eleições de 2018. Ao apresentar o balanço das eleições, a ministra Rosa Weber ressaltou o trabalho da Justiça Eleitoral para garantir eleições justas e seguras. A Justiça Eleitoral está saindo muito maior dessas eleições. Em absoluto, nós estamos saindo derrotados. Nós estamos saindo vencedores. Não houve um
problema que não tivesse merecido a nossa atenção. Ao todo, foram substituídas mais de 4.600 urnas eletrônicas, menos de 1% do total de aparelhos utilizados no domingo. Houve votação manual em 5 cidades: Apuí, no Amazonas, Salbara, na Bahia, Cordislândia, em Minas Gerais, Magé e Piabetá, no Rio de Janeiro. Durante o dia, foram registradas quase 500 ocorrências com os eleitores, sendo que 236 resultaram em prisão. Fica evidente que nós tivemos um primeiro turno que foi ou transcorreu com grande tranquilidade. O segundo turno, os números estão aqui e atestam. Essa tranquilidade, ela foi muitas vezes maior. O presidente do Supremo Tribunal Federal também participou da coletiva de encerramento das eleições 2018. O ministro Dias Toffoli reforçou a segurança do sistema eletrônico de votação. Tenho certeza, nenhum advogado de nenhum candidato jamais teve dúvida do sistema eleitoral. E jamais um advogado que atua nesta corte, por nenhum candidato, jamais contestou a integridade das urnas eletrônicas. Ao encerrar o evento, a ministra Rosa Weber fez uma homenagem aos 2 mesários voluntários que faleceram durante a eleição no Rio de Janeiro. Com pesar, registro, em nome da grande família que se une em torno da justiça eleitoral, o falecimento de 2 valorosos mesários voluntários no curso da votação de hoje. A presidente do TSE ainda fez uma série de agradecimentos aos ministros da Corte, outras autoridades e servidores da Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, Advocacia Geral da União, a missão de observadores da Organização dos Estados Americanos e as forças federais, além da imprensa e a população. Imenso o orgulho de poder contar com a dedicação e o incansável empenho de todos para bem organizar esse dia de votação e de celebração da nossa democracia. Após essa coletiva de imprensa, a presidente do TSE ligou para Jair Bolsonaro e deu os parabéns pela vitória. Rosa Weber convidou o futuro presidente da República a visitar o tribunal. A ministra também telefonou para o candidato Fernando Haddad, derrotado no segundo turno. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, antes de ir ao TSE, fez elogios sobre a forma como foi conduzida a eleição. Não é isso mesmo, Gabriel? Boa tarde para você. Isso mesmo, Galton. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Os elogios foram feitos durante a visita do ministro Dias Toffoli ao Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria Nacional de Segurança Pública. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça classificou as eleições no Brasil como as mais seguras e transparentes do mundo. Durante a manhã, o ministro Dias Toffoli votou em uma escola aqui em Brasília. Acompanhe agora todos os detalhes na reportagem. Acompanhado do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o ministro Dias Toffoli visitou o Centro Integrado de Comando e Controle e falou em orgulho ao definir a organização das eleições. Ele parabenizou os brasileiros que trabalharam no domingo e destacou em números o esforço de uma votação com as dimensões continentais do nosso país. Nós temos a 4ª maior democracia do mundo, 148 milhões de eleitores, 120 milhões de pessoas indo a votar e com toda a tranquilidade e com toda a segurança. Em primeiro lugar, cumprimentar o povo brasileiro, cumprimentar a todos aqueles que trabalharam nessas eleições, e em especial o nosso ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública, que, através desse sistema integrado de controle e segurança, garante toda essa tranquilidade para que o eleitor possa ir votar. Não é pouca coisa. São mínimas as ocorrências registradas e nenhuma de grande monta. Toffoli votou às 10h30 da manhã e foi cumprimentado por outros eleitores. O presidente do STF aproveitou para dizer que o primeiro ato do novo chefe de Estado é jurar a Carta Magna. Com a Constituição em mãos, ele citou o artigo 3º como o principal dever do próximo presidente. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
E quarto e importantíssimo, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, esteve no centro do Centro de Comando das Eleições. Ela parabenizou as equipes envolvidas e os eleitos em todo o país. A visita ressaltou a autonomia e a independência do Ministério Público Federal. Assim como no primeiro turno, no domingo os brasileiros puderam votar com segurança e com a certeza da integridade dos sistemas instalados nas urnas eletrônicas. Durante todo o dia, equipes contratadas para fazer auditoria com votação paralela trabalharam nos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Os resultados coincidiram com os apresentados nos boletins de urna. Existem vários procedimentos de segurança na urna e também existem vários métodos de se fazer auditoria na urna. Esse aqui é um método que a própria Justiça Eleitoral concebeu para mostrar que os programas que ela usa são programas corretos, que funcionam bem e que a própria urna também funciona adequadamente. Em visita ao Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições, a Procuradora-Geral Eleitoral, Raquel Dodge, ressaltou o trabalho conjunto de todas as instituições brasileiras para assegurar eleições livres e justas à população. Ao parabenizar os eleitos, Raquel Dodge frisou que eles terão a responsabilidade de zelar pelo livre exercício dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. A Procuradora-Geral Eleitoral lembrou ainda da independência e autonomia do Ministério Público Federal e citou a democracia e as liberdades presentes na Constituição Federal. O presidente eleito governará para todos que convivem nesta terra abençoada, para assegurar os objetivos descritos no artigo 3º da Constituição, dentre os quais o de promover o bem de todos, sem preconceito e sem discriminação. E depois do intervalo, 210 bilhões de reais. É esse o valor total que vai ser pago com o 13º salário. Esse benefício que movimenta o mercado está previsto na Constituição Federal como um direito social. Dinheiro na mão, economia aquecida, os comerciantes estão otimistas com o pagamento do 13º salário. A previsão é que este ano o valor total a ser pago a todos os trabalhadores deve ultrapassar 210 bilhões de reais. O 13º é um direito social do trabalhador que em poucos países do mundo é assegurado na Constituição Federal. Fim de ano chegando e o movimento nas lojas começa a aumentar. São as festas de fim de ano e o 13º salário que deve ser pago até 20 de dezembro. Dinheiro extra com destino certo. Vou pagar as dívidas que sobravam, vou viajar, né? Geralmente eu guardo para comprar alguma coisa para o meu filho. Em todo o país, 84 milhões de trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas com renda média de R$ 2.320 vão receber o 13º, que este ano deve ultrapassar o valor total de 210 bilhões de reais. Você tem um impacto de uma forma bastante generalizada, né? Você tem o impacto das famílias, né, por se constituir uma renda adicional, que elas optam pelo que vão fazer com esse 13º, né? O impacto no setor comércio, serviço, né, porque em muitos casos você tem a compra e também as férias, por exemplo, que pode dinamizar o setor do turismo, e isso representa também arrecadação para o governo, né, tendo em vista que o volume de consumo, por exemplo, pode se reverter em uma maior arrecadação tributária. O Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal espera um aumento de 6% nas vendas, 0,5% a mais em relação às vendas do Natal do ano passado. 90% das compras de fim de ano devem ser pagas por meio de cartões de crédito. E os principais produtos que devem sair das vitrines são roupas, sapatos, brinquedos e eletrônicos. Esse benefício que movimenta o mercado está previsto na Constituição Federal como um direito social. O 13º foi mantido com a reforma trabalhista e ele é garantido também para os trabalhadores temporários e intermitentes, mas de forma proporcional. Está na Constituição Federal, ou seja, é a norma maior
que vige no sistema brasileiro, em que para cada 12 meses trabalhados, o vencimento integral recebido pelo trabalhador vai ser repetido uma 13ª vez. Então, a previsão é constitucional, ela repetiu um direito que já existia na consolidação das leis trabalhistas, e isso foi mantido mesmo na última reforma que a CLT sofreu no ano passado. E sobre este assunto está aqui Renato Borges Rezende, advogado trabalhista. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Normalmente o 13º é dividido em até 2 vezes. Esse é o máximo que pode ser de fato dividido? Bom, a legislação determina que o pagamento do 13º salário se dê em 2 parcelas. A primeira delas até o dia 30 de novembro e a segunda dessas parcelas até o dia 20 de dezembro. Porém, com a reforma trabalhista, o negociado passa a prevalecer sobre o legislado, ou seja, acordos, convenções coletivas podem estabelecer um parcelamento do 13º salário em parcelas superiores a 2. Então, o empregado pode se deparar com uma situação onde o empregador, através de convenção ou acordo coletivo, consiga esse fracionamento do 13º durante todo o ano, e isso não vai ter problema nenhum com relação à legislação. Ou seja, seria até 12 vezes, então, ao ano, sim, dependendo de cada convenção? Independente de quantas venham a ser as parcelas, porque o negociado passa a prevalecer sobre o legislado conforme o texto da reforma trabalhista. Curioso isso, uma novidade, né? Sim, é uma novidade que veio com a reforma trabalhista. Novembro do ano passado, sim, né? Agora, se o profissional quiser antecipar aquele pagamento do 13º, pedir antecipação de 1 ou mais parcelas, é possível? Bom, dentro da normalidade da legislação, as parcelas são pagas em 2. A primeira parcela com o pagamento até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Se o empregado quer receber essa parcela antecipadamente, isso é a critério do empregador. O empregador ele tem de janeiro a novembro para fazer o pagamento dessa primeira parcela, em qualquer dos meses, e pode pagar essa parcela também a qualquer dos seus empregados, não necessariamente pagando a todos ao mesmo tempo. Então, ele pode receber a primeira parcela até o final de novembro, a segunda parcela no dia 20 de dezembro. Isso se não houver, como eu falei antes, algum tipo de acordo que aí sim prevaleceria sobre o texto da lei. Agora, aquela boa e velha dica. Muita gente recebe um dinheiro extra, que é o 13º. Qual que é a dica? Sair gastando por aí, sempre perto do Natal, mas tem muita gente com dívida também, sim, né? Sim, é interessante que cada um tenha na sua administração, na sua economia doméstica, um destino a ser dado à parcela do 13º salário. Ela vem para aquecer a economia, ela vem para transformar o fim de ano das famílias numa coisa mais agradável, com festas, presentes, mas é importante também que as pessoas se lembrem que as dívidas anteriores precisam ser pagas e que a oportunidade do 13º é interessante para que ele possa negociar e conseguir descontos até. Faz mais bem para o bolso pagar a dívida do que comprar presente, né, doutor? Agora, aquele profissional que ele ficou afastado por determinado período ali em relação a algum problema de saúde ou faltou muito, aquele benefício dele vai ser correspondente a essas faltas, ao período de afastamento? Veja, o 13º é um direito decorrente do contrato de trabalho. Então, pouco importa a situação dele enquanto empregado ou enquanto empregado afastado. A diferença é quem paga. Se ele estiver empregado normalmente, até o 14º dia de afastamento, ele não vai ter desconto na sua remuneração, não vai ter desconto na parcela, no 1/12º daquele mês, referente ao 13º. Mas se ele ficar afastado, a Previdência Social assume o pagamento do salário, da remuneração daquele empregado a partir do 15º dia. E dependendo do tempo que ele ficar afastado, a Previdência Social também assume o pagamento da respectiva cota do 13º a esse empregado afastado. Então, imaginando que ele tenha ficado 3 meses afastado e retornou, os 9 meses, 9/12º do 13º serão pagos pelo seu patrão e 3/12º pela Previdência Social. Doutor, obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos. Obrigada, até a próxima. E a seguir, primeiros socorros, defesa pessoal e direção defensiva fazem parte de treinamento de agentes da Justiça Militar. O curso tem o objetivo de desenvolver a preparação técnica e psicológica dos agentes de segurança em situações vividas no ambiente profissional. Uma mulher que tinha uma união estável recorreu ao STJ para ter direito a um imóvel deixado pelo companheiro que morreu. Ela conseguiu o direito de moradia, mas não será permitido firmar contrato de empréstimo ou aluguel do imóvel.
No caso analisado, uma mulher alegou ter sido privada da posse do imóvel pela filha do falecido companheiro. A justiça reconheceu o direito da viúva. Mas, ao retomar a posse do imóvel, a mulher teria encontrado ele danificado e argumentou que não tinha condições financeiras para fazer os reparos, nem para a manutenção de rotina. Por isso, optou por assinar contrato de comodato, um empréstimo sem cobrança, com uma pessoa que teria se comprometido a reformar e conservar o imóvel. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi explicou que essa situação não justifica a flexibilização da regra legal que proíbe o comodato do imóvel sobre o qual recai o direito real de habitação. Acrescentou ainda que a recorrente poderia ter adotado outras condutas na tentativa de superar as dificuldades que encontrou para conservar o imóvel, inclusive pedir indenização para recompor a situação anterior. Este advogado explica que a posse do bem prevalece mesmo quando a pessoa não é dona, mas esse direito é apenas para a moradia. Ele pode, às vezes, nem ser o herdeiro daquele bem, ele não será o proprietário, mas para que ele não se veja despejado, né, na rua pelo então sucessor do de cujus, ele vai ter o direito de continuar morando naquele imóvel, mesmo contra a vontade do proprietário. Não pode alugar, nem pode ceder gratuitamente a um terceiro. Ele tem que usar o imóvel para ele mesmo, para morar. Se ele deixar de morar no imóvel, ele perde aquele direito. De tempos em tempos, é sempre bom fazer cursos para aprimorar ou conhecer novas práticas. É assim também para agentes de segurança da Justiça Militar. Para isso, o STM promove todo ano um programa de reciclagem, que dessa vez contou, inclusive, com a participação de servidores de diversos estados do país. O curso tem o objetivo de desenvolver a preparação técnica e psicológica dos agentes de segurança em situações vividas no ambiente profissional. Aqui no STM, a gente iniciou esse curso em 2008. E desde 2014, a gente tem ministrado esse curso apenas com o uso do instrutor interno, né? O treinamento conta com a participação de servidores de diversos estados brasileiros e as disciplinas são ministradas durante toda a programação, como primeiros socorros, defesa pessoal, direção defensiva e evasiva, gerenciamento de conflitos e até mesmo operação de dispositivo elétrico de controle e testes de condicionamento físico. Hoje tivemos os treinamentos com a Taser, e a Taser é algo que está chegando agora no STM, é algo assim que vai garantir mais a segurança dos servidores, dos senhores ministros, né? Dessa forma, por mais que nós não tenhamos hoje os dispositivos eletrônicos de controle, nós podemos, a partir desse treinamento, estar aptos para o exercício com ele. O programa de reciclagem anual é destinado aos agentes de segurança judiciária que estão lotados na Justiça Militar da União e são efetivos nas atribuições e atividades, tanto no STM quanto nas auditorias. O agente de segurança do judiciário, ele é o servidor que faz toda a mediação. Em qualquer tipo de confronto ou conflito que haja dentro do judiciário, o mediador é sempre o agente de segurança. Entre os dias 5 e 9 de novembro, será realizada mais uma Semana Nacional de Conciliação. A meta do Poder Judiciário é solucionar conflitos de forma rápida, evitando assim novos processos na Justiça. É neste ônibus e nesta van parados na rodoviária, área central de Brasília, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal quer mostrar a importância de conciliar. Aqui, qualquer pessoa recebe atendimento e orientação sobre os mais diversos assuntos e pode sair com a audiência de conciliação marcada. A dona Nilda está com uns R$7 mil de dívidas com bancos e se animou com a possibilidade de negociar os valores. Vocês ajudam eu a resolver esse problema. Eu fiquei feliz quando eu encontrei. Já é uma solução, já é uma esperança, é um ponto de esperança, onde eu vou poder me pegar. A Semana Nacional de Conciliação, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo divulgar e popularizar a conciliação para a solução de conflitos. São atendidos milhares de casos que passam por superendividamento, problemas com empresas de telefonia e bancos, questões de família e violência doméstica. E o melhor, tudo de graça. A pessoa que tiver um conflito não precisa ter um processo ajuizado. Então tem uma dívida, alguma dívida com o banco, questão de consumo, questão familiar. A gente vai convidar outra pessoa para uma audiência de conciliação. No ano passado, a Semana Nacional de Conciliação solucionou 11% dos casos que chegaram à Justiça de todo o país. Aqui no Distrito Federal, o índice chegou a 30%.
O que o Poder Judiciário deseja é que estes números sejam cada vez maiores. Isso representa menos processos em tramitação na Justiça. As conciliações ocorrem durante o ano. Para participar, basta ir até um tribunal de justiça ou buscar atendimento pela internet. No processo judicial, muitas vezes a sentença não agrada as pessoas, porque não considera todas as nuances ali, todas as questões individuais. Agora, na conciliação, como as próprias pessoas estão discutindo, construindo e conversando, é muito mais fácil que elas fiquem satisfeitas com a solução. E aí o acordo não é descumprido. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você. Até amanhã. A gente se vê de novo amanhã, 12h30. Boa tarde.